Jonas capítulo 1, eu estou falando sobre a série Impactar, e já ministrei 2 mensagens, hoje vamos para a terceira. Diz assim, Jonas capítulo 1, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um sono profundo. A partir do momento que ele desobedeceu a Deus, ele só desceu. Já tem 3 desceu aqui. Verso 3, descendo para Jope. Final do verso 3, desceu para dentro do navio. Final do verso 5, desceu aos lugares do porão. E quando chega ainda no capítulo 2, versículo 6, ele diz, eu desci aos fundamentos dos montes. Então, são 4 descidas a partir do momento que ele desobedece a Deus. Verso 6, e o mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse, que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde, lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, aqui vai o tema da mensagem, declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Hoje eu vou falar sobre perguntas que definem quem você é. 4 perguntas que, uma vez respondidas, determinarão quem é você e que tipo de pessoa é você. Senhor, fale aos nossos corações nesta noite, porque a tua palavra não é minha, não é nossa, é do Senhor. Em nome de Jesus. E você diz? Amém. Glória a Deus. A série chama-se Impactar, porque nós estamos caminhando no passo do Senhor para o que aconteceu em Nínive. Em Nínive aconteceu algo extraordinário. Uma cidade com pelo menos 120 mil pessoas. Há debate aí que pode ter sido muito mais, porque Deus cita homens, 120 mil homens. Se eram 120 mil homens, nós estamos falando de no mínimo 300 mil pessoas. Tá? E esta cidade de 100 e poucos a 300 mil pessoas foi abalada pelo poder de Deus em apenas 3 dias. 3 dias. Com um profeta só, sem megafone, sem alto-falante, sem cartaz nos postes, sem carro de som na rua, sem internet, sem torpedo do WhatsApp, sem postagem no Facebook, sem absolutamente nada a não ser o som da sua voz, andando pelas ruas da cidade. Em 3 dias, a cidade foi profundamente atingida, profundamente impactada pelo poder de Deus e pelo espírito de arrependimento. Você pode respirar fundo e dizer comigo a palavra arrependimento? Há um poder nesta palavra que você não tem noção. Esta palavra, ela é muito especial. Talvez seja a palavra que mais mexe com o coração de Deus, é a palavra arrependimento. Quando eu me arrependo, quando eu não tenho dificuldade de me arrepender, de dizer ao Senhor, me perdoa, Senhor, eu falhei, eu pequei, eu errei, mas eu quero uma chance, eu quero uma nova oportunidade.
Isso revela uma série de coisas. A primeira delas é que eu sei que eu não sou um ser só, um ser sozinho no universo. Eu pertenço a um Criador, existe um Criador, eu não surgi do nada, do vento. Existe um Criador. Ele me criou para um propósito. Se Ele é meu Criador, eu lhe devo obediência. Eu preciso responder aos seus anseios e às suas expectativas. Então, essa experiência de Jonas em Nínive talvez seja uma das experiências de arrependimento mais contundentes da Bíblia. Agora, curiosamente, sendo uma das experiências de arrependimento mais contundentes da Bíblia, ela também é a experiência de avivamento, de derramamento do Espírito, talvez uma das mais contundentes da Bíblia. O fato de estar no Velho Testamento, o Espírito se manifestava de uma forma diferente de Atos 2, diferente da era da igreja. Mas não tem como acontecer algo como aconteceu em Nínive sem que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus se manifeste de alguma forma, trabalhando e operando no meio das pessoas, trazendo quebrantamento no meio das pessoas. Quem está me entendendo nesta manhã? Semana passada nós falamos um pouco sobre a situação de Jonas e Amós, como que os dois livros se completam, porque Amós me dá o pano de fundo que Jonas não me dá, não é? Jonas, o seu livro é muito focado, ele conta a história de Deus o chamando, ele desobedecendo, ele pagando o preço pela desobediência, ele se arrependendo, Deus perdoando e ele retomando a missão. O livro é muito focado. Inclusive, o livro termina de uma forma muito curiosa. O livro termina com uma pergunta divina que nem Jonas, nem ninguém responde. É como se aquela pergunta de propósito, porque aquela pergunta era para Jonas, mas é uma pergunta em aberto. É uma pergunta em aberto. Porventura não teria eu misericórdia de 120 mil homens? É uma pergunta em aberto, que revela o caráter de Deus, revela como Deus pensa, revela o coração de Deus. Não sei se vocês lembram que antes de começar esta série, eu falei sobre isto, que esta série nos ajudaria a entender o caráter de Deus. Porque Deus nos deu um tema para 2021, o ano para conhecer o Senhor. 2021 é um ano para se conhecer ao Senhor. Deus quer se revelar. Se Deus quer se revelar, não perca tempo. Abra o seu coração para Ele se revelar. Se relacione com Ele, busque, fale com Ele, ore. Frequente os eventos da igreja, esteja presente, porque Deus quer se revelar. E uma manifestação de Deus, uma intervenção de Deus na sua vida pode mudar completamente a sua vida. Completamente a sua vida. Talvez tenha aquelas pessoas que se acham autossuficientes, que elas se bastam, elas se sustentam, elas isso, elas aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, se Deus puxar o seu plug, se Ele quiser puxar o seu plug, acabou, meu filho. Você para de respirar, o coração para de bater. Ou você cai em cima de uma cama, fica dependendo dos outros para te limpar, para comer, para tudo. Se Deus resolver puxar o seu plug, acabou. Ele é dono da sua vida, Ele é dono da minha vida, Ele é dono das nossas vidas. Então, nesta relação do homem com Deus, não há lugar para arrogância, não há lugar para vaidade, porque Deus é dono de tudo. Quantos acreditam nisso? Quando Ele resolve puxar o plug, acabou. Contei uma história aqui em Framingham mesmo, não foi? Que a mulher acordou de manhã, foi chamar o marido, Deus tinha puxado o plug dele de madrugada. Não é isso, Cida? Deus tinha puxado o plug dele de madrugada, e graças a Deus a família é cristã, então, enquanto a mulher está lá fazendo café, ele está lá celebrando com Abraão, Isaac e Jacó. Não é? Mas o fato é que quando Deus resolve fazer, acabou. Tudo acaba, tudo para. Hoje não se tem tempo para nada. Ah, eu não tenho tempo. Ah, não sei, eu estou muito busy. Ah, eu tenho que atender esse cliente. E se Deus puxar seu plug amanhã, os clientes não vão ficar chupando o dedo anyway? Não vão ter que arrumar um outro? Não vai ter que arrumar uma outra house cleaner? Um outro carpinteiro? Um outro isso, um outro aquilo? Então, tudo isso é
desculpas que nós arrumamos para não nos aprofundarmos na nossa relação com Deus. Tá? Porque quando Deus resolve parar com todo o nosso projeto, com tudo que nós planejamos, ele faz isso com a maior naturalidade, sem nenhum problema. O livro de Amós, em relação ao de Jonas, ele nos ajuda nisso, porque ele nos dá um pano de fundo para entender o ambiente que Deus chamou Jonas. Então agora preste atenção, para eu transitar aqui para as perguntas, que é o tema de hoje. Eu quero que você entenda isso. Semana passada nós falamos sobre o teu histórico conta. O teu histórico conta. Quem é fiel no pouco, será no muito, e sobre o muito será colocado. A lógica das pessoas é o seguinte: não, eu tenho pouco, então não faz diferença, mas quando Deus me colocar sobre o muito, aí eu vou ser fiel demais. Pois nunca vai acontecer, porque a lógica de Deus é outra. Seja fiel no pouco que eu acabei de te dar, porque se você for fiel no pouco, eu sei que você será fiel no muito, e então eu te coloco sobre o muito. A lógica de Deus é esta. E não o contrário. Eu não tenho nada, paciência, mas quando Deus me... se eu ganhar na loteria, eu vou fazer missões demais, eu vou construir uma igreja não sei aonde, eu vou não sei o quê, não sei o quê. Em primeiro lugar, você não deveria estar jogando na loteria. Né? Mas se você não é fiel hoje, ganhando $400 por semana, você vai ser fiel com 150 milhões na sua conta? Nunca que você não vai nem lembrar que Deus existe. Porque a lógica de Deus é que funciona, a minha não funciona, a de Deus funciona. Não a minha, a de Deus. Quem está aqui ainda? E aí aconteceu isso com Jonas. O texto de 2 Reis, capítulo 14, que diz, versículo 25, que diz algo tremendo, um texto sucinto, mas que diz muito. Diz que Jeroboão era um cara maligno, um cara ruim, um cara isso, um cara aquilo, mas ele restaurou os termos de Israel, segundo a profecia de Jonas, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Jonas. É o único lugar do Velho Testamento que aparece o nome de Jonas fora no próprio livro dele. No Velho, depois volta a aparecer nos Evangelhos, que Jesus cita Jonas. É o único lugar, mas como que esse versículo fala? Como que esse versículo fala? Porque ele me dá um vislumbre do histórico de Jonas. O seu histórico conta. Ok, eu preciso de um cara casca grossa, eu preciso de um cara bruto, com muita autoridade, um cara com a palavra profética poderosa, que eu preciso mandar ele para Nínive, porque eu planejo um avivamento em Nínive. Mandar quem? Mandar Jeremias. Não era da mesma época, eu estou apenas aqui conjecturando. Mandar Jeremias, que era o profeta chorão, vivia chorando, andando pelas ruas de Jerusalém chorando. Grande homem de Deus, grande profeta, fez o papel dele, mas não era a pessoa certa para uma função como essa. Quem que eu vou mandar? Eu já sei, eu tenho um profeta, eu tenho um cara que certinho para a função. Ele é meio cabeça dura, ele é meio teimoso, ele vai resistir, ele vai desobedecer, eu vou ter que dar uma macega nele, mas quando ele chegar na cidade, vai acontecer o que eu estou planejando. Ou seja, o histórico do cara contava. O histórico dele contava. Agora, é tão interessante que eu não quero antecipar a próxima mensagem, mas você sabia que até o tropeço de Jonas estava planejado? Até o tropeço de Jonas fazia parte do plano. Até a desobediência de Jonas, até a cabeçada de Jonas, até o aperto que Jonas passou, fazia parte do plano global de Deus. Porque uma das coisas que Deus precisa matar em nós, quando Ele está a ponto de fazer algo nas nossas vidas, uma das coisas que Ele precisa matar em nós é a vaidade. Observa que Jonas comete muitos erros. O problema de Jonas era qualquer um menos vaidade. Jonas não tinha problema com vaidade. O problema dele era outro. Ele era desobediente, ele tinha vontade própria. E aquela vontade própria dele ficava em conflito com a vontade de Deus. Então Deus teve que quebrar Jonas para ele entender que a vontade de Deus é mais importante do que a vontade dele. Diga comigo, a vontade de Deus é mais importante
do que a minha. Irmãos, leia o livro. O problema de Jonas era só esse. E esse é um problema fácil de resolver. Deixa o cara 3 dias do ventre de um peixe. Cura o problema. Agora, se Jonas tivesse problema de vaidade, meu irmão, eu sei por que Deus me escolheu, porque eu fui o único que consegui quebrar Jeroboão. Eu sou o cara, eu sou profeta demais. Todo mundo tentou, Amós tentou, Oséias tentou, Oséias é da mesma época. Os livros são diferentes, eu estou só conjecturando mesmo. Mas todos da mesma época, Jonas, Oséias e Amós. Tentaram, ninguém conseguiu. Eu cheguei lá no palácio e falei, assim diz o Senhor. E ele foi lá e fez e restaurou os termos de Israel. O que é isso? Vaidade. Não, ele restaurou porque fui eu que profetizei. Funcionou porque Deus me usou. Funcionou porque eu sou profeta. Eu sou profeta de verdade. Tem esses profetas fajutos por aí, mas eu sou profeta. Vaidade. Se tivesse esse tipo de espírito em Jonas, Deus nem o chamaria. Porque aí é que vai agora o segredo a respeito de Deus. Aqui vai. Você pode ser a melhor opção para o trabalho, mas se você não entender que quem manda é o boss, que quem manda é Deus, ele deixa eu e você de lado e faz a mesma coisa com o outro que tem metade dos seus talentos. Ele não tem problema com isto. Nenhum. Porque ele é Deus. Hoje estávamos falando aqui em parte sobre o avivamento que aconteceu em Azusa, né? Profecia e tal, e os milagres e o que aconteceu em Azusa. A lição mesmo foi há uns dias atrás, 2 domingos atrás. Mas falamos sobre isso. As pessoas clamando por um mover de Deus, clamando por um mover pentecostal do Espírito. Ok, Deus atendeu e mandou, só que Deus mandou em Los Angeles, conhecida como a cidade do pecado, e Deus escolheu um barn, um celeiro de uma fazenda, onde tinha animais, tinha a caatinga dos animais e mosca. Deus escolheu o lugar mais improvável. Tinha lugares melhores? Tinha a catedral do fulano, tinha a igreja, a mega church do ciclano, tinha um monte de lugar ideal, mas nenhum desses lugares estava disponível. Então Deus falou, então eu vou fazer ali mesmo, naquela fazenda ali do lado, junto com aquelas moscas ali. E lá naquela fazenda, no lugar onde tinha animais e mosca, Deus mandou o maior avivamento registrado pela igreja depois de Atos 2. Deste avivamento nasceram todas as igrejas pentecostais que nós conhecemos hoje. Milagres extraordinários, curas inexplicáveis. E Deus usava, era todo mundo, não era só o pastor, não, o pastor da igreja, pastor William Seymour. Não, Deus usava todo mundo. Tinha umas mulheres lá que eram terríveis. Oravam, paralítico levantava, orava, o cego via, um monte de gente fazia. Tem o testemunho de um pastor, de um evangelista, que queria muito conhecer o pastor William Seymour, muita vontade de conhecê-lo. E aí ele dá o testemunho dele, que quando ele conheceu o pastor William Seymour, num bom sentido, não entenda isso pelo lado errado, ele conta a experiência. Eu fiquei meio decepcionado, porque eu sempre ouvia falar dele, o homem de Deus, o quanto Deus usava, não sei o que e tal. No dia que eu encontrei com ele, eu não consegui conversar com ele 20 frases, porque o homem era muito tímido, o homem era muito calado, não conseguia conversar com o homem direito. Aí ele falava, eu esperava encontrar uma pessoa expansiva, um homem, porque era o nome da época. Era o nome da época. Eu falei, não, encontrei um homem simples, um homem calado, um homem discreto, um homem que não gosta de aparecer. E aí ele dá o testemunho contado por
por uma outra pessoa, chamado John Welchel, que escreveu um livro sobre Azusa. Aí ele diz o seguinte, assim, aí então, finalmente eu entendi por que Deus havia escolhido aquele homem para essa obra. E a história de Jonas é igual. Muitas falhas, Jonas, mas uma delas não era a vaidade. Quando terminou, imagina, gente, qual é o pregador, irmão Ronaldo, irmão que é mais maduro, tempo de igreja, qual é o pregador que depois de abalar uma cidade inteira por 3 dias, a cidade inteira está de joelhos diante de Deus? Qual é o pregador que o irmão conhece hoje que sairia da cidade para ver se a profecia da destruição da cidade vai acontecer? Ao invés de celebrar, colocar o cartaz dele no Facebook, 3 dias de avivamento, Nínive abalada pelo poder de Deus, programa de rádio, televisão. Não, o cara pregou que a mensagem era, em 40 dias Deus vai subverter essa cidade. Como ele pregou 3 dias, imagina, dia seguinte, 39 dias Deus vai subverter essa cidade. 38 dias Deus vai destruir essa cidade. Em 37 dias Deus vai... E aí saiu da cidade, subiu no morro, sentou lá e ficou de lá olhando, esperando para ver como é que seria. Seria um meteoro que ia cair do céu, um vulcão que iria explodir, alguma coisa. Deu 40 dias, nada aconteceu, ele foi lá checar, estava todo mundo de pano de saco, prostrado, ajoelhado. O rei tinha saído do trono, tirado a roupa, vestido o pano de saco, quebrantado. Um espírito de arrependimento caiu sobre a cidade. Mas agora preste atenção numa coisa. Essa desobediência de Jonas, eu não quero diminuir o impacto da desobediência de Jonas. Afinal de contas, quantos outros profetas você sabe que passaram 3 dias no ventre de um peixe? Quantos profetas mais que você sabe que teve que ser jogado para fora de um barco, para o barco não sucumbir? Ou seja, a desobediência dele foi grave. Deus teve que tratar dessa desobediência. Deus tinha um plano com tudo isso? Tinha, eu vou pregar isso depois. Mas Deus teve que tratar. Quando começa, a primeira coisa que eu quero destacar é isso, é que uma vez que ele desobedeceu a Deus, ele começou a descer. Desceu para o porto, desceu para o navio, desceu para o porão, desceu para as profundezas. Ele mesmo diz. 4 afirmações de descida. Em outras palavras, não existe futuro para quem resiste a Deus. Não existe futuro. Quem resiste a Deus não tem futuro. Está claro isso? Não tem futuro. Só tem futuro quem realmente se alinha com o Criador. A segunda coisa que eu quero destacar está no verso 5, diz que ele desceu para o porão do navio e dormia um sono profundo. E aí vieram os marinheiros, todos pagãos, e falaram, ei, seu dormente, o que você está fazendo aí? A pessoa começa a se desalinhar da vontade de Deus e chega a um ponto em que ela fica dormente. Ela não percebe, ela não sente mais as coisas. Está impactando todo mundo em volta dela, mas ela não sente, não estou sentindo nada. Por quê? Porque a pessoa ficou dormente, ela está cauterizando. E agora vai um alerta. Um alerta. Cauterização da mente. Sabe o que é cauterizar, né? Tem uma ferida sangrando aqui, pega um ferro quente e bate em cima, cauteriza para parar de sangrar. Cauterização é isso. Cauterização da mente pode ser um sinal de abandono divino. A Bíblia diz, o próprio Deus dizendo, Gênesis capítulo 6, versículo alguma coisa aí, o meu espírito não vai contender com o homem para sempre. Palavra ali no original hebraico de contender é insistir. O que Deus está dizendo é, o meu espírito não vai insistir com você para sempre. Ele insiste um pouco por misericórdia, porque todos são salvos por misericórdia, é uma ação de graça de Deus.
E ele vai insistindo, vai insistindo. Só que Romanos capítulo 1 me dá uma informação perigosa. Romanos capítulo 1 diz que por causa da pecaminosidade do homem, Deus os entregou às suas próprias paixões para se desonrarem entre si, cometendo torpezas. Deus os entregou às paixões infames. Porque o espírito vai, insiste, e a pessoa vai, ela fica dormente. Nada mais faz efeito, nada mais mexe com ela. Então chega um ponto que Deus fala, daqui para frente agora, eu vou deixar você seguir o caminho que você escolheu. Para você pagar o preço, para você ver que o preço que você vai pagar não é um preço bom. Essa cauterização é perigosa. Porque cauterização da mente pode ser, nem sempre é, mas pode ser um sinal de que Deus resolveu abandonar aquela pessoa. Pastor, mas como Deus pode abandonar uma pessoa? Deus não é amor. Aí vem esse discurso de esquerda, né? Discurso de esquerda, discurso mundial da esquerda. Não, tudo é amor. Importante é o amor. Se é por amor, tá bom. Aí eles usavam esse argumento para o homossexualismo. Agora eles estão usando esse argumento para a pedofilia. Eles vão conquistando uma bandeira de cada vez que eles vão fincando. O argumento agora é pró-pedofilia. Gente, mas é o amor. Como pode ter pecado no amor? Aí nessa brincadeira, homem com homem, mulher com mulher, homem com 3 mulheres, mulheres com 3 homens, criança sendo destruída, e vai essa miséria. Porque mentes estão sendo cauterizadas, as mentes estão se cauterizando, porque elas não... Chegou-se a um ponto em que elas não querem mais ouvir a voz de Deus. E Paulo fala para Timóteo na sua 2ª carta, capítulo 5, dizendo, olha, está vindo um tempo por aí em que os homens estarão cauterizados. Eles vão juntar para si mestres que digam o que eles querem ouvir. Eu garanto para você, se a partir do domingo que vem eu mudar o teor da mensagem, começar a pregar aqui, com todo respeito, eu não estou criticando ele, estilo Joel Austin. Tudo é alegria, tudo é felicidade, tudo é maravilhoso, tudo... Começar a pregar isso aqui, meu filho, essas cadeiras estão vazias aqui, todas enchem rapidinho. E talvez nem você perca mais culto. Mas aí que está o segredo. Muitos pastores, muitos líderes não acreditam mais em juízo final. Confia no que eu estou dizendo. Tem muitos pastores, muitos líderes por aí que não acreditam mais em arrebatamento da igreja e muito menos em juízo final. Porque se acreditassem, não estariam fazendo o que estão fazendo. Muitos deles estão fazendo o que estão fazendo, porque não acreditam mais. Eu acredito. Eu acredito que um dia eu vou estar diante do Criador e Ele vai me pedir conta. O que você andou pregando lá na terra? O que você pregou para o Ronaldo? O que você pregou para a Cida? Que palavra você pregou quando você teve a oportunidade? Eu acredito, eu vou ter. Esse dia vai chegar. E quando esse dia chegar, eu quero estar com as minhas mãos livres e dizer, Senhor, eu preguei a palavra do jeito que ela é. Os que creram, creram, os que não creram, não creram. Quem está me entendendo? Esta série vai nos ajudar a conhecer melhor o caráter de Deus. Quem é Deus, afinal de contas? Quem é essa figura de quem nós tanto falamos, a quem nós tanto cantamos? Quem é essa pessoa? O que ele pensa? Como que ele reage a certas situações? Se a gente não falar de Deus como uma pessoa, a gente vai criando uma ilusão de que Deus é uma coisa, um vento, uma força do universo. Não, Deus é uma pessoa, uma pessoa.
Sendo uma pessoa, ele tem caráter, ele tem um caráter específico. Ele tem vontade própria. Ele aprova, desaprova, gosta, desgosta. Na história de Jonas, quando acontece a cena, dorme, né? Dorme à vontade, aí alguém tem que ir lá acordar. Ei, dormente, o que está acontecendo com você? Acorda, dormente. Aí ele acorda no porão do navio. Aí eles chegam para ele e fazem 4 perguntas. Perguntam assim: qual é a tua ocupação? De onde você vem? Qual é a tua terra? E qual é o teu povo? Eu traduzi para você o que essas perguntas na verdade significam. O que aqueles homens queriam saber de Jonas? Por causa da cena. O mar está revoltoso, o navio está subindo, sobe e bate. Pum, já viram navio em mar revoltoso, né? Você imagina, hoje tem um vídeo aí que você pode depois procurar, aquele, eu não sei se é o Reagan ou é um desses porta-aviões americanos, no mar, numa tempestade. É uma coisa impressionante. O navio dá 2 desse prédio, né? Mas as ondas jogam ele para cima como se fosse um palito de picolé. Lá em cima e bum! Aí de novo aquela. Aí eu fico imaginando, se o mar faz isso com um navio daquele, o que não fez com o barquinho de Jonas? Com o naviozinho de Jonas e o de Paulo, né? E quando eles perguntam, aí diante daquela cena, o que eles queriam saber? Eles queriam saber 4 coisas. E se você conseguir responder essas 4 coisas no seu coração, você saberá exatamente quem é você. Porque parece óbvio, né? Como assim, pastor? Eu sei quem sou eu. Eu sou o fulano de tal, sou o filho do ciclano. Está aqui minha carteira de identidade, pastor. Eu, né, nasci em tal lugar. Não, não é isso. Muita gente não sabe quem é internamente, interiormente. A primeira pergunta que ele faz quando ele diz: que ocupação é a tua? Ocupação tem a ver com propósito. O que eles queriam saber, na verdade, é qual é o teu propósito, qual é o seu propósito de vida. Ocupação tem a ver com propósito. Qual é o seu propósito? Quantas pessoas em 100 você acha que sabe responder esta pergunta no seu próprio coração? Qual é o propósito da sua vida? Por que você nasceu? O seu propósito de vida vai te dar significado. Propósito fala de significado. Se eu sei, eu, Jefferson Neto, sei a razão do porquê nasci, por que Deus me trouxe ao mundo, o que Deus pretende comigo, que tipo de ocupação Deus quer que eu tenha, olha, eu consigo responder uma série de indagações no meu próprio coração. Você sabe por quê? Que, para quem não sabe, a crise dessa geração é crise de identidade. Por isso que as 2 maiores doenças de hoje é a depressão e crise de ansiedade, ataque de ansiedade. São as 2 doenças do século. Só aqui nos Estados Unidos da América são dezenas de milhões de pessoas com depressão, crise de ansiedade ou ataque de pânico. Agora, pensa bem se essas 3 doenças não estão ligadas à identidade. Pastor, mas depressão não é um problema, uma doença, um processo químico, um desequilíbrio químico? Eu não estou entrando por esse lado da história hoje. Depressão é uma doença e precisa ser tratada. O que eu estou dizendo é que a raiz inicial desses 3 tipos de doença tem a ver com identidade. As pessoas não sabem mais quem elas são, elas não sabem mais qual é o propósito que elas têm na vida, elas não têm a menor noção do porquê nasceram, não sabem de onde vieram nem para onde estão indo. Isso gera angústia.
A mãe da depressão, do ataque de pânico e da crise de ansiedade chama-se angústia. E a angústia da existência, que é chamada angústia existencial, a angústia da existência é a grande vilã dessa história. Agora você pensa, se muitos filhos de Deus, crentes, salvos, que vão morar no céu, não sabem qual é o propósito de suas vidas, imagina o ímpio que está lá fora. Imagina um indivíduo lá que não tem Cristo. Então, quando perguntam para ele qual é a tua ocupação, se ele respondesse, eu não vou ter tempo hoje, mas eu vou mostrar para você na próxima mensagem que ele desviou das perguntas. Ele não respondeu. Ele respondeu uma e deu uma resposta que a pergunta não existia. Ele falou, eu sou judeu, portanto respondeu uma, qual é o teu povo? E falou assim, eu temo ao Senhor. Eu não te perguntei isso. Eu não te perguntei. Eu perguntei de onde você vem. Eu perguntei qual é o seu propósito de vida. Eu perguntei para onde você está indo. Meu Deus. Está batendo forte aí? Porque aqui está. Qual é o seu propósito de vida? Porque as pessoas fazem besteira porque não sabem do propósito de vida. Se ele respondesse, perguntasse, qual é a tua ocupação? O que ele ia responder? Ele ia ter que responder exatamente o propósito. Ele falou, eu sou profeta. A ocupação dele era profeta. Ele ia dizer, eu sou profeta de Deus. Isso revela propósito. A minha ocupação atual tem a ver com o propósito que Deus tem para a minha vida. Se ele respondesse, eu sou profeta. Ele não respondeu, não é porque ele não entendeu a pergunta, é porque a crise de identidade te faz fugir desse tipo de confronto. Você saiu do Brasil, veio para a América, com quantos planos, quantas promessas você fez a Deus quando você saiu do Brasil, é ou não é? Quando você estava correndo na fronteira lá com o Ramírez, o que você prometeu para Deus? Pensa bem, o que você prometeu para Deus? Senhor, se eu chegar lá, eu vou evangelizar, Senhor. É ou não é? Aqui eu sei que não tem, mas por aí tem muita gente que conhece o Ramírez. Aí promete, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. A história de um rapaz aí que escapou do cartel, foi pego lá. Não aparece aí de vez em quando um monte de gente morta lá no México, que o cartel manda matar. E tem a história de um rapaz que conseguiu escapar. Era um dos presos, mataram todo mundo, ele não sei como escapou. Numa bobeirinha lá, escapou, caiu no mato lá em algum lugar e acabou. Ela, tá vendo? Escapou lá no meio do mato e desapareceu, conseguiu sobreviver. Aí pensa bem as promessas que esse caboquinho fez para Deus. Enquanto ele embreava no mato lá. E os momentos de aperto, nos momentos de aperto, nós lembramos do propósito. Quando vem o aperto, você lembra do propósito. O propósito existe, está lá. Mas o conforto te faz ignorar o propósito. Porque a gente tem a ilusão de que o conforto de hoje vai perdurar para sempre. Será que o Espírito Santo está falando com alguém aqui hoje, meu Jesus? Responda essas 4 perguntas para você mesmo. Qual é a tua ocupação? O que você faz? Eu sou carpinteiro, pastor. Eu vendo vinho, eu limpo casa, Não é disso que ele está falando. Não é disso que o Senhor está falando.
A pergunta para Jonas era muito pertinente. Ô, dormente, acorda, você não está vendo que o navio está quase afundando? Qual é a tua ocupação, cara? O que é que tu faz? Porque num navio que está prestes a naufragar, todo mundo tem função. Aí todo mundo puxa a corda, um rema, o outro baixa o leme, o outro puxa a âncora. E você vai pro calabouço, não, pro porão dormir. No momento do aperto, o teu propósito tem que aflorar. Qual é o teu propósito, pelo amor de Deus? O navio está afundando, é isso que eles queriam saber. Você sabe fazer alguma coisa? Porque o navio está afundando, nós precisamos de ajuda. Qual é o teu propósito? Qual é a tua ocupação? Estou quase pregando uma mensagem para cada pergunta. A segunda é: de onde vens? Esse de onde vens e qual é a sua terra parece a mesma coisa, mas não é. Porque o de onde vens fala de rastro. Fala de histórico. Tem a ver com identidade também, porque tanto o rastro quanto a origem, que é a próxima pergunta, qual é a sua terra? De onde você vem? Qual é a sua terra? Não parece a mesma pergunta? A prova que não é que as duas perguntas estão aqui, elas são diferentes. Uma fala de rastro. Por exemplo, esse gentleman aqui é do Rio de Janeiro. Essa é a terra dele. Mas do Rio até aqui, sabe lá Deus por onde ele passou. Tem um rastro por aí. Tem um irmão... posso usar o exemplo do Cris e da Raquel? A Raquel é de Belzonte. O Cris é lá dos Grotão de Santa Catarina, né? Mas pergunta aí o rastro deles. Eu tive que proibir eles de ir para outro país para não nascer outra criança. Cada país que eles passam, vem uma criança. Falei, vocês estão proibidos de não vão no México, hein? Ué. Por quê? Cada um tem... Qual é a sua terra? Minha terra é essa. Mas de onde você vem? De onde vens? Por onde você tem andado? Onde você passou? O que você anda fazendo? Entendeu? Esse de onde vens revela o seu rastro. Onde você tem passado. É porque Deus quer te humilhar? É porque Deus quer jogar na sua cara as besteiras que você já fez? É porque Deus quer mostrar o quão ruim eu sou? Não! Ele quer te mostrar de onde Ele te tirou. Ele quer mostrar para você que apesar do seu rastro, Ele não desistiu de você. Ontem eu estava contando de novo para um grupo de pastores a minha experiência de novembro, de arrebatamento que eu tive em novembro. E quando chegou na parte que o Senhor vem até mim, de novo a presença de Deus encheu o meu quarto, a presença de Deus, eu chorei, não aguentei. Porque de toda a experiência é o que mais mexe comigo. O Senhor do meu lado. E é uma coisa tão tremenda. Ele ali do meu lado, quando ele veio a mim, começou a passar um flash. Em 2 segundos, 56 anos passaram diante da minha mente. Em 2 segundos. Aquele monte de coisa. E eu diante do Criador, meu Criador. E aquele monte de coisa na minha mente. E ele não toca em um só ponto do que você lembra. Nada. Ele te trata como se ele fosse igual a você. Oh, espírito de perdão, uma coisa extraordinária. O rastro veio na minha mente, mas ele fez de conta como se nada daquilo estivesse acontecendo. E falou comigo como se fala a um igual. E isso é o que mais me quebrantou. Diga comigo assim: o Senhor apagou o meu rastro.
Portanto, quando ele pergunta, de onde vens? Não é para te humilhar, não precisa ter medo de responder. Falar, Senhor, o senhor tem tempo aí? Senta aqui, Jesus. O senhor tem tempo? Porque, olha, Jesus, eu já passei por poucas e boas. Já fiz também outras que, Mas isso não é para te diminuir, para te humilhar. É para você lembrar da mala. Já falei da história da mala aqui? A mala é aquilo que guarda o seu passado. Toda vez que a soberba bater na sua porta, toda vez que a vaidade bater na janela, abre a mala. Abre a mala, lembra de quem você era, pelo amor de Deus. Não caia nessa trampa. Não caia, porque de onde veio o que veio tem muito mais, porque Deus é maior. Você acha que já está abençoado bastante? Tem muito mais lá. E Deus é ilimitado. Quando ele fala, ele diz, dai e ser-vos-á dado boa medida, sacudida, transbordante e balanceada. Vos darão. Tem muito mais de onde veio o que Deus já nos fez. A nossa igreja está abençoada? Está, mas você acha que eu estou satisfeito? Não, porque tem muito mais lá no celeiro. Tem muito mais para Deus fazer. Amém, irmãos? Amém, gente? A terceira pergunta é, qual é a tua terra? Aqui muda um pouquinho a situação. Porque de onde vens fala de rastro. Qual é a sua terra fala de origem. Aí de novo é a história da mala, a sua origem, de onde você saiu. Eu saí de uma rua chamada Rua do Lixo. Está lá até hoje, Rua do Lixo. Por quê, pastor? Era um depósito de lixo? Não. É porque eles diziam que o lixo da cidade morava naquela rua. Todo final de semana tinha um esfaqueado ou alguém que tomou um tiro de alguém. Todo fim de semana. Porque eles reuniam lá nos grotões da vida, nos bares da vida, e aí dava briga. Todo mundo bêbado, dava briga. E aí um esfaqueava o outro, um atirava no outro, um deu uma paulada no outro. Eu cresci nesse ambiente. Pouco antes de vir para os Estados Unidos, eu fui lá, que eu fui tentar rever alguns, que eu sabia que eu ia vir para cá, ia ficar aqui muito tempo. Fui lá, cheguei lá, encontrei uma família que morava quase em frente à minha casa. Dona Corina, o filho dela, que era um pouquinho mais velho do que eu, portanto a gente brincava junto na rua, o Virgílio, e o irmão dele, o Arnaldo. Arnaldo, ele tinha uma habilidade com as mãos, então na época das pipas, quem lembra das pipas? As mais lindas eram do Arnaldo. Só que o Arnaldo, eu tinha, por exemplo, uns, 14 anos, o Virgílio tinha uns 16, por aí 17, o Arnaldo já tinha uns 20 e poucos. Então, é uma espécie de modelo para a gente. Aí a gente ia lá, fazia uma pipazinha qualquer, aquelas pipazinhas fuleira, botava a pipa no ar, falava, a pipa do Arnaldo, a pipa do Arnaldo. Vou te cortar e eu estou com a pipa do Arnaldo, hein? Coisa de criança. Cheguei lá, o Arnaldo já estava morto e o Virgílio tinha 2 dentes na boca. E a perna dessa grossura de trombose. A dona Corina já tinha morrido. Cheguei lá, encontrei o Virgílio, ele com uma mulher lá também, você pode imaginar o naipe. E eu olhei aquilo e falei, Virgílio, é você, Virgílio? Sou eu, Jefferson, ele todo sem graça, todo sem graça. Sou eu, cara. Tempo passa, né? Falei, meu Deus do céu. E eu dentro de mim, me veio um choro, você sabe por quê? Porque dentro de mim, eu dizia, Senhor, como o Senhor foi bom comigo. Como o Senhor foi bom. Eu casado, não sei se na época a gente tinha 2 filhos. Casado com a minha branquinha linda ali. E eu olhando para ele assim, tem que disfarçar, né? Uma situação dessa você tem que disfarçar. Rapaz, pois é, tempo, né? E dentro de mim eu falando, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, o Senhor me tirou daqui na hora certa.
E é como se o Senhor tivesse respondido: não foi você que tomou as decisões certas, na hora certa. Você fez as opções corretas. Essa é a diferença. E fulano foi assassinado, e ciclano, sei lá, sumiu, envolveu com droga, está não sei aonde. Eu fui perguntando e só miséria. Só miséria. Qual é a tua, de onde vens? Qual é a tua terra? Qual é a tua terra? E aí eu termino com isso, fique de pé. Passamos 4 minutos. Aliás, não, tá cedo, eu estou confundindo. Mas escute bem o que eu vou dizer. Deixa eu pregar mais então, senta. Brincadeira. Está cedo, senta. A última pergunta, olhe para mim aqui. A última pergunta que fizeram para Jonas é: qual é o teu povo? Sabe o que é que eles queriam saber, na verdade? Quais são as tuas alianças? Você é uma daquelas pessoas que não tem aliança com ninguém, que hoje está aqui e amanhã desaparece? Ou você tem um povo? Você tem aliança com alguém? Olhem aqui para mim, por favor. Eu vou terminar cedo para te abençoar, para você ir almoçar naquele restaurante bacana de Boston com seu amor. Qual é o teu povo? As pessoas hoje, elas não têm mais pactos. Isso serve para casamento, serve para igreja, serve para tudo. As pessoas não têm mais alianças. A pessoa está muito bem aqui, dando glória. Aí um olha torto para ela, ela desaparece. Ela vai procurar um outro lugar, porque não gostou da forma que o fulano olhou, da forma que o fulano falou com ela. Não há mais aliança. Aliança é o seguinte: aliança significa, nós perdemos a nossa, mas a gente tinha. Aliança significa, ela perdeu. Aliança significa que a gente pode ter até os nossos arranca-rabos, é verdade. Pode ter, de vez em quando a gente bate a cabeça um no outro. É, pastor, também, vocês pastores, é. A diferença é que a gente bate cabeças pastorais. Mas de vez em quando a gente se estranha. Mas já estamos nos estranhando há 36 anos. Nem por isso eu mudei de casa. Por causa da aliança. Aliança é aliança. Se você conseguir responder isto, qual é a tua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E qual é o teu povo? Qual é o teu povo hoje? Hoje o meu povo é New Time Church. Esse é o meu povo. De vez em quando surgem umas tentações. Esses dias mesmo surgiu uma tentação lá na Flórida. Solzão, aqui caindo a maior neve, a gente lá com 65 graus. Pastor, muda para cá, pastor, a gente aluga uma casa para o senhor ali naquele bairro. Eu falei, ó, muito tentador. Mas Deus me deu um povo. Eu tenho um povo. Existe uma aliança. Deus fez uma aliança entre eu e um povo. Quais são as tuas alianças? Você tem que ter no mínimo 4 alianças. Uma aliança com Deus, uma aliança com o seu cônjuge, uma aliança com a sua família, caso você tenha filhos, e uma aliança com a sua igreja. Senão você tem problemas de identidade. Por isso que muita gente não sabe mais quem é, porque a identidade é definida por coisas dessa natureza, como estamos pregando aqui.
E hoje nós vamos encerrar o culto de uma forma diferente. Eu quero orar por vocês aqui na frente. Alguém tira esse banco aqui para mim. Porque eu estou sentindo que hoje o Espírito Santo quer restaurar a nossa identidade. Restauração de identidade. Então nós vamos adorar a Deus por um momento. E você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Vou pedir 3 irmãos aqui do grupo de intercessão, por favor. Irmão Doni, 3 irmãos do grupo de intercessão para mim. Pode chegar um pouquinho para frente, porque como o espaço é pequeno, vai vir mais gente lá atrás. Chega para cá vocês. Enquanto nós adoramos ao Senhor por um minuto, a única oração que eu sugiro que você faça é: Senhor, restaura nesta manhã a minha identidade. Peça para Ele nesta manhã, feche os seus olhos, peça ao Senhor. Peça para Ele para restaurar a sua identidade, para te ajudar a entender qual é o propósito de vida que Ele tem para você. Tudo muda quando você entende o seu propósito. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é... Não saiam daqui, não saiam. Fiquem aqui. Milhares e milhares. Meu amado. Adore ao Senhor por um minuto. Desliga aí. Desliga das outras coisas e adore a Deus por um momento. E milhares. Yeshua. Nós te adoramos nesta manhã, meu Senhor. Nós te adoramos nesta manhã, meu Deus. O Senhor é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. O Senhor é maravilhoso, nós te adoramos. Senhor, alcança os corações, só o Senhor consegue. Psicólogo nenhum psicanalista, nenhum psiquiatra consegue acessar o coração do homem, só o Senhor consegue. Restaura nesta manhã a identidade de cada um, Senhor. As convicções, a certeza de quem cada um é. Aonde o Senhor os plantou. Qual o propósito de vida que o Senhor tem para cada um dos teus filhos. Nesta manhã traz restauração de identidade nesta casa. Ó Deus, renova o entusiasmo, o gozo, a alegria de viver. Renova os pactos, meu Deus. Pacto conjugal, pacto familiar, o pacto de cada um com a tua casa, o pacto de cada um contigo, Senhor. Renova os pactos nesta manhã.
Que saiamos daqui, Senhor, com um fortalecimento espiritual, com uma renovação de coração e de alma para a glória do teu nome, Senhor.